você já sentiu muita sede? Mas muita sede mesmo e não tinha água para você beber? Ai, eu já senti muita sede e agora mesmo eu tô com sede. Eu acho que eu vou tomar uma aguinha bem geladinha. Ai, como é bom tomar água, não é mesmo? A água faz bem pra gente. Eu tava cansada porque estava preparando tudo aqui para gravar essa história para vocês e fiquei com sede. Pois é, a água, ela hidrata o nosso corpo, ela nos dá um novo vigor. A água até evita algumas doenças, sabia? As doenças dos rins, algumas outras doenças. É muito importante a gente tomar água, porque o nosso corpo ele precisa estar sempre bem hidratado para que a gente não fique doente. Pois é, a água é muito importante. Você já pensou, se a gente não tivesse água no mundo, como é que seria? A gente não ia poder tomar banho. Ah, bem que alguns de vocês iam gostar, fala a verdade, né? Não tem água para tomar banho, fala a verdade. Mas banho é bom, banho traz saúde pra gente. A gente fica cheirosinha, não? A gente não ia poder fazer comida. A gente não ia poder molhar as plantinhas iam morrer. A gente não ia poder lavar roupa. Quantas coisas a gente faz com água, não é mesmo? A água é muito importante para a nossa vida, por isso Deus fez a água. Mas o que é que a água tem a ver com a nossa história de hoje? Tem tudo a ver. E o versículo que a gente vai aprender hoje está escrito no livro de João, no capítulo 4, no versículo 14. Olha só o que a Bíblia diz. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Você sabe quem disse essas palavras? Foi Jesus. O que será que Jesus queria dizer com esse versículo escrito aqui em João, capítulo 4, versículo 14? Vamos ver na história de hoje o que é que diz? A nossa história está escrita no livro de João, na Bíblia, no capítulo 4. Jesus estava fazendo mais uma das suas viagens a pé. Claro, Jesus viajava a pé com seus discípulos. E eles estavam, desta vez, indo da região da Judéia, no sul, para a região da Galileia, no norte de Israel. E para chegar da Judéia à Galileia, eles tinham que passar por uma região chamada Samaria. Samaria, isso nos faz lembrar que em Samaria moravam os samaritanos. Você sabe quem eram os samaritanos? Eram os maiores inimigos dos judeus. Os samaritanos não falavam com os judeus. Os judeus nem aceitavam um favor que o samaritano quisesse fazer, eles não aceitavam. Na verdade, eles se odiavam. Quando um judeu ia passando num caminho, o samaritano ficava longe. E quando um samaritano ia passando, o judeu também ficava longe. Eles nem pisavam na terra um do outro. Tal era o ódio que ia no coração deles. Pois é, mas Jesus, ele não pensou nisso não. Ele sabia, Jesus, porque ele sabe todas as coisas antes que elas aconteçam. Jesus sabia que lá em Samaria tinha alguém precisando dele, precisando de um encontro com Jesus. Então, ele nem levou em conta que Jesus era judeu, que os judeus não se davam com os samaritanos. E lá foi Jesus, na viagem, junto com seus discípulos. Quando chegaram ali na região de Samaria, eles chegaram a uma cidade chamada Sicar. Sicar era uma cidade
onde Jacó construiu um poço na entrada da cidade. Jacó, o pai de José, lembram? Aquele poço tinha muitos anos e o povo cuidava daquele poço, porque Sicar ficava numa região de deserto. E ali, aquele poço era o lugar onde as pessoas da cidade de Sicar iam pegar água para suprir as suas necessidades. Porque dentro da cidade mesmo não tinha água, eles iam buscar lá no poço de Jacó. Quando Jesus chegou ali na entrada da cidade de Sicar, os seus discípulos foram até a cidade para comprar comida, porque a Bíblia diz que era meio-dia. Meio-dia a gente está com fome, não é mesmo? Jesus e os seus discípulos estavam com fome. Além de fome, certamente eles estavam com muita sede, porque eles estavam viajando a pé naquelas estradas poeirentas e quentes. Então Jesus se sentou ali à beira daquele poço. Jesus estava com muita sede, mas ele não tinha um balde e nem tinha uma corda para tirar água daquele poço, e o poço era fundo. Precisava que alguém aparecesse ali com um balde e uma corda para que tirasse água. Jesus ficou ali esperando. Ele podia fazer um milagre, não é? Podia fazer a água subir, podia dar um jeito de tirar a água daquele poço. Mas ele preferiu esperar, porque Jesus sabia que alguém que estava precisando muito de um encontro com Deus ia chegar até aquele poço. De repente ele vê se aproximando uma mulher. E essa mulher era uma mulher samaritana. Ou seja, certamente ela não ia querer falar com Jesus. Ela nem sabia, claro, que aquele homem que estava ali era Jesus. Mas quando ela chegou, pegou a sua corda, o seu balde, amarrou, jogou lá dentro do poço, começou a puxar para tirar a água. Jesus olhou para ela e disse assim: mulher, dá-me de beber dessa água. Aquela mulher tomou um susto, porque ela percebeu que aquele homem era judeu, porque ele falava diferente dela, ele falava uma outra língua. E ela perguntou assim para ele: como pode você, sendo judeu, pedir água a mim, que sou mulher e sou samaritana? Para Jesus, não existe samaritano, não existe judeu, não existe brasileiro, africano, chinês, seja lá o que for. Todas as pessoas são importantes para Jesus. E ele sabia que aquela mulher estava precisando de ajuda. Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Fazer acepção é preferir uma pessoa a outra pessoa. É preferir uma raça a outra raça, ou uma cor a outra cor. Jesus não tem preferência por ninguém, porque todas as pessoas são especiais e são importantes para ele. E então Jesus respondeu para aquela mulher: mulher, se você soubesse quem é que está lhe pedindo água, então você é que lhe pediria água e ele daria para você a água viva. Água viva. Aquela mulher não estava entendendo nada. Como é que pode a água ser viva? Ela estava como Nicodemos. Lembram da história de domingo passado? Ela não estava entendendo nada, porque ela não sabia que aquele homem era Jesus e ela não sabia o que é que Jesus estava querendo ensinar para ela, falando sobre essa água viva. E então aquela mulher disse para Jesus: você não tem balde, você não tem corda, como é que você vai conseguir tirar desse poço tão fundo essa água viva? E Jesus olha para aquela mulher e diz assim: qualquer que beber da água deste poço voltará a ter sede. Você vai tomar água agora, daqui a pouco você vai estar com sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der será uma água viva que jorrará do seu interior.
Aí é que deu um nó na cabeça daquela mulher. O que é que aquele homem estava querendo dizer para ela? O que era aquela água viva, aquela água? Então ela disse assim, mas então se o Senhor pode me dar essa água, que nunca mais eu vou ter sede, eu quero. Porque era muito difícil sair da cidade lá para o deserto, para aquele lugar fora da cidade, no sol quente, para buscar água, com aquele jarro pesado. Era muito trabalho. E ela pensou assim, puxa vida, nunca mais eu vou precisar vir buscar água aqui. Ela pensava que era água de verdade. Mas não era isso que Jesus estava querendo dizer para aquela mulher. Jesus, ele sabia tudo sobre aquela mulher. Então ele começou a falar com ela, falar sobre a vida dela. Ele disse assim, olha, eu sei que você já teve 5 maridos. 5 maridos? Eita, e aquela mulher começou a ficar vermelha, certamente, né? E Jesus ainda disse para ela assim, e eu sei que esse marido com quem você está hoje não é seu, é de outra mulher. E Jesus sabia disso mesmo sem conhecer aquela mulher. Porque Jesus, ele sabe tudo sobre nós. Ele sabe dos nossos problemas, dos nossos pecados, das nossas dificuldades, das nossas alegrias. Porque Jesus conhece a gente. Ele sabe tudo que vai no nosso coração. Ele conhecia aquela mulher, ele sabia que ela era uma mulher desprezada pelas pessoas da sua cidade, ele sabia que ela tinha uma vida bem torta e que ela estava precisando da ajuda de Deus para consertar a sua vida. Aquela mulher ficou impressionada. Como é que ele sabe tudo isso sobre mim? Não é possível, nunca alguém falou sobre todas essas coisas da minha vida. Como é que ele sabe? De repente, aquela mulher começou a perceber que aquele homem com quem ela conversava não era uma pessoa qualquer. Ele era, no mínimo, um profeta. Profeta eram as pessoas que falavam em nome de Deus, que traziam mensagem para o povo em nome de Deus. E ela dizia assim para ele, eu vejo que você é um profeta. Ela começou a reconhecer que aquele homem era um enviado de Deus. Deus estava começando a fazer uma obra no coração daquela mulher. Ele estava começando a abrir os seus olhos. E ela começou então a perceber que aquele homem não era um homem qualquer. Ele era alguém muito especial. Ela não sabia que Jesus era a água da vida, que Jesus podia matar a sua sede espiritual para sempre, que Jesus podia preencher o vazio do seu coração. Porque a pessoa que não tem Jesus no coração, ele vive assim, com sede espiritual, com sede de Deus, com aquele desejo, aquele vazio dentro dele, procurando algo que possa saciar a sua sede. E a Bíblia diz no Salmo 23 que Jesus, o nosso pastor, refrigera a nossa alma. É como que aquela água fresquinha entrando dentro de nós e saciando a nossa sede espiritual. Vejam só que lindo a Bíblia diz no Salmo 42. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? A Bíblia usa nesse texto a figura de um animalzinho, de uma corça. Um animalzinho como esse, que anda vagando pelo deserto buscando uma fonte onde ele possa tomar água. Porque no deserto é difícil encontrar água. E quando aquele animalzinho encontra água, que coisa maravilhosa! Aquele animalzinho estava com muita sede. Assim é toda pessoa que não tem Jesus. É como aquele animalzinho que anda buscando por aí onde saciar a sua sede. E Jesus é aquele que sacia a nossa sede espiritual. Aquela mulher estava com sede de Deus.
E aí aquela mulher disse assim: olha, nós estamos esperando o Messias que vai chegar. E quando ele vier, ele vai explicar essas coisas bem direitinho para nós. Jesus olha para aquela mulher com muita pena, porque ela não estava percebendo que o Messias estava ali, do lado dela, conversando com ela. Sabia que tem muita gente assim? Que às vezes Deus está tão pertinho, Deus está querendo ajudar, Deus está querendo ensinar, Deus está querendo saciar a sede, e a pessoa não percebe que Deus está ali tão pertinho querendo ajudar? Pois é, aquela mulher ainda não tinha percebido. Jesus olha para ela com muita pena e disse assim: eu sou o Messias, eu que estou falando contigo. Que susto que aquela mulher certamente levou. Ela estava falando com o Messias, aquele que era esperado por todos eles, o Filho de Deus. E naquele momento ela experimentou no seu coração uma paz enorme que só Jesus poderia dar. Naquela hora ela teve certeza de que Jesus era a água que ela precisava, era a água da vida que podia saciar a sua sede. E enquanto aquela mulher estava ali extasiada, pensando em tudo que tinha ouvido de Jesus e tentando entender que aquele era o Messias, os discípulos chegaram e disseram: Jesus, que absurdo, o Senhor está conversando com uma mulher, e uma mulher samaritana. Não pode, Jesus. Jesus fez de conta que ele nem ouviu aquilo. E sabem o que aquela mulher fez? Olhem só o que ela fez. Diz aqui nos versículos 28 a 30. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, que era a vasilha que ela usava para pegar água, e foi à cidade e disse àqueles homens da cidade: venham, vejam um homem que disse tudo quanto eu tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, muitas pessoas da cidade e vieram ter com Jesus. Aquela mulher saiu correndo, largou tudo para trás, tudo que ela tinha era o seu cântaro, foi correndo para a cidade e disse: venham, venham, depressa, depressa, tem um homem lá no poço, ele sabe tudo sobre mim, eu acho que ele é o Messias, eu acho que ele é o prometido de Deus. E ela começou a falar de Jesus para aquelas pessoas, diz: ele sabe tudo sobre minha vida, venham, venham. E muitas pessoas da cidade correram até o poço e ficaram lá ouvindo Jesus ensinar. E a Bíblia diz que Jesus ficou 2 dias lá naquela cidade de Sicá, ensinando a multidão. Que legal, não é? Aquela mulher realmente teve um encontro com Jesus. E Jesus saciou a sede do seu coração. E agora ela nem queria mais saber se ele era judeu ou não, se os discípulos eram judeus ou não. Eles queriam agora ouvir da palavra de Deus. Todo o povo daquela cidade estava sedento de Deus. Eles queriam saciar a sede que tinha no coração deles. E Jesus não perdeu a oportunidade de falar de Deus e de mostrar o seu amor para aquelas pessoas. E você? Você já é um amigo de Jesus? Alguma vez você sentiu assim essa vontade enorme de entregar o seu coração para Jesus? Você já entregou o seu coraçãozinho para Jesus? Ele já mora aí dentro do seu coração? Que legal! Se você já aceitou Jesus, que coisa maravilhosa! Mas se você ainda não recebeu Jesus, talvez você esteja como aquela mulher, sentindo uma sede espiritual que você não sabe explicar. E se isso está acontecendo com você, manda uma mensagem para mim. Olha só, meu WhatsApp está aqui. E diz assim: tia Dora, eu queria entender um pouquinho mais sobre isso. E a gente pode conversar, tá bom? Que Deus te abençoe, criança, que como aquela mulher teve um encontro tão especial com Jesus, que você também entregue o seu coraçãozinho para Ele. E lembre, Jesus
não faz acepção de pessoas, não importa quem está ouvindo essa história, se é brasileiro, se é americano, se é chinês, se é branco, preto, novo ou velho, não importa. Para Jesus, todas as pessoas são importantes. E Ele quer ser seu amigo. Ele quer ter um encontro muito especial com você, tá bom? Você tenha uma semana bem especial e que você não sinta sede no seu coração, tá bom? Lembre, Jesus é a água viva que desceu do céu para saciar a nossa sede. E lembra do versículo de hoje? Todo aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Tchau, crianças! Uma boa semana para vocês. E eu vou aqui já tomar minha aguinha.